o ensino e a ética de projeto. Na coordenação, Sérgio Nogueira, da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-RJ, devido ao atraso do conselheiro Eduardo Cotrim. Como mediador, chamamos o coordenador da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a BARJ, Carlos Eduardo Nunes. Para compor a mesa, convidamos o arquiteto e urbanista Davino Marques dos Santos, Pontual. Sócio fundador da Pontual Arquitetura, que tornou-se conhecida através de projetos realizados no início da década de 70, tais como o Rio Otton Palace Hotel, a sede da Datamec, o Centro Educacional IBM e o edifício sede da White Martins. O arquiteto e urbanista Valmir Amaral. Infelizmente, ele ainda não chegou e não virá, né? Não virá. Não chegará. E o arquiteto e urbanista Marcos Conder Neto, graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura. Graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Representante da arquitetura moderna no país. Foi presidente da IAB-RJ de 1962 e 1964. Seu mais conhecido projeto e colaboração com Hélio Ribas Marinho foi o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, mais conhecido como Monumento aos Pracinhas. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Nogueira. Boa tarde a todos. Eu faço parte da Comissão de Ética do CAU-RJ e substituindo de última hora o Eduardo Cotrim, que acredito que esteja chegando. Não é ele não. Bom, o que a gente pode abrir em relação à ética é que o CAU ele tem tido ações que a gente acredita muito importantes, começando esse ano principalmente a visitar as escolas de arquitetura e começar a passar a questão do código de ética, da ética profissional, que é importante demais, que a gente percebe hoje nos processos que a gente lida dentro da comissão, que a gente precisa preparar os nossos estudantes e os nossos arquitetos para essa nova etapa da profissão como Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou passar a palavra aos convidados, que terão o tempo de máximo de 15 minutos. Os palestrantes que já foram apresentados, né? Então, eu vou começar a passar a palavra para o Davino Marques, dos Santos Pontual, arquiteto urbanista, para as suas palavras. Está projetado aí os dois últimos prédios que nós fizemos pós-crise, dentro da crise. A partir disso aí, nada. Então, eu gostaria de dizer que eu estaria quase que dependendo do Valmir, e o Valmir não me vem, então me furou. Mas eu vou, o que a gente tem que falar daqui, vocês, então está escrito aqui falar sobre ética e depois ensino. A ética é uma coisa realmente muito enrolada da gente falar em arquitetura. Talvez seja muito enrolada de se falar em qualquer atividade do mundo. No Brasil, mesmo no Brasil, pior ainda. Na realidade, o nosso escritório vai fazer 50 anos em dezembro de 1900, do ano que vem.
Começou em 1967. Bem, nós, na época do nosso escritório, tínhamos e fazíamos muita força de que trabalhávamos, talvez, dentro dessa ética que eu diria financeira, que é a de não receber nenhuma ajuda de materiais que nós tivéssemos especificados. Isso não era uma prática normal e muito menos... Quer dizer, a gente estava fazendo mais edificação, mas fazíamos também interiores. Nos interiores, isto é uma prática tão comum hoje em dia que eu não sei que vai se acabar. A gente entrou numa concorrência de um prédio público e ganhamos a concorrência. E o arquiteto que perdeu foi ao cliente e disse que faria o projeto de graça, porque para ele projeto não era pago, ele teria a rentabilidade dele pelas coisas externas que ele especificaria. Eu não vou falar o nome, hoje é um dos maiores escritórios de arquitetura de interiores do Brasil, mas está aí e com a finalidade principal dele é comissionamento. E isso é uma coisa que, do ponto de vista ético-financeiro, é muito complexo. Acho difícil que a gente venha acabar com isso. Do ponto de vista ética de arquitetura, é outra coisa muito complexa. Porque nós, quando fazemos um projeto, a gente faz em cima de dados que o cliente nos fornece. E quem nos tolhe hoje em dia... Eu vou fazer uma separação. Como a gente começou há 50 anos atrás, e hoje a gente está vivo, e o escritório está vivo, graças a Deus, eu vou falar mais de hoje do que de antes. De antes não tinha esses problemas todos, porque não existia ar-condicionado central direito, não existiam instalações sofisticadas, não existia nada dos elementos que hoje compõem um edifício de última geração, e eu estou me referindo mais aos edifícios corporativos do que edifícios de sala, não existia nada disso. E com isso a gente montava o nosso esquema, os complementares estavam designados e começava a fazer o trabalho. Hoje, os clientes, quando a gente chega num final próximo de entregar para os clientes, eles começam, apareceu no mercado, acho que há uns 10 anos atrás, uma coisa chamada reengenharia, que não é nada mais, nada menos do que arrasar com o projeto que você fez, colocando sempre um material de baixa qualidade para, em alguns casos, a gente já teve que o prédio estava quase já vendido e nós fomos fazer a reengenharia para quem? Para o cliente ganhar mais. Então, esse problema da reengenharia, que é corriqueiro hoje em dia, óbvio que a gente faz de uma maneira contornável, mas já existiu situações que foi muito difícil para a gente fazer. Nessa parte toda ligando um pouco os projetos existentes e os projetos a serem feitos e o que é que o arquiteto deve fazer no decorrer do projeto, eu vou deixar um pouco de lado porque ultimamente é praticamente impossível da gente acertar isso. Agora, a maior parte dos nossos trabalhos em peso de metro quadrado foram, na realidade, edifícios corporativos. Embora fizemos muito conjuntos habitacionais populares
e não tão populares para atender ao pessoal de mais baixa renda. Eu tenho uma história curiosa que eu escutei num barbeiro, que eu digo sempre que é a teoria do barbeiro. Eu vi aqui antes a amostra de diversas casas populares que são colocadas uma do lado da outra. E a gente sabe que quando isso é entregue, 4, 5 anos depois, não tem nada a ver com aquilo que foi entregue. Porque na realidade, esse tipo de casa é um início de uma favela. E daí em diante, vai entrando, passando para o outro, tudo. Então, essa teoria do barbeiro era o seguinte: tinha um rapaz bêbado e eu cortando o cabelo. E o rapaz bêbado disse assim: mano, fulano, é difícil você fazer uma casa. Você imagina que essas casinhas que estão fazendo agora, não tem ninguém que impeça o aumento dela. Então, o que é que acontece? O sujeito tem uma filha, e aí a filha fica grávida, e ao ficar grávida, começa a ter fralda em cima da mesa, e ele diz: eu vou construir um puxadinho para você, e bota a filha do lado de fora da casa. E casa o filho, a mesma coisa. E ele aí enaltecia o edifício de baixa renda, porque ele dizia: no edifício não tem essa situação. Se a filha engravida e a fralda tem que ir por cima da mesa, ele diz: minha filha, está na hora de você sair daqui, porque ele não tem espaço para crescer do edifício. Então, a visão deste camarada que eu chamo a teoria do barbeiro é de que jamais casa. Sempre alguns edifícios pequenos, mas edifícios esses que sejam controlados por todos, para que não fique somente a critério do dono da casa a ampliação que ele faz. Dentro dessa parte de estudos da faculdade, eu vi aqui falar do problema das outras matérias. Nós vemos essa parte de arquitetura, do ensino da arquitetura com muito medo, porque, na realidade, o que acontece quando o arquiteto sai da faculdade é não saber nada. E isso também foi dito aqui pelo nosso colega. Não sabe nada e ele termina aprendendo no nosso escritório. A faculdade, para mim, devia dar uma espécie de conceituação de todos os complementares que a gente usa. Uma conceituação estrutural. E não ensinar estrutura. Dar uma conceituação da parte de instalação. E não ensinar a instalação. Dar uma conceituação das outras partes. Onde, na realidade, nesses prédios que nós fazemos... 2 minutos. 2 minutos. Nesses prédios que nós fazemos, a maior parte... eu me preocupo muito com a área de ar-condicionado. Ar-condicionado no nosso clima é uma coisa fundamental. Então, o que é que acontece? As pessoas não entendem nada de ar-condicionado, fazem um projeto bonito e tudo, entra o projetista de ar-condicionado e estragaram o meu projeto. Para ter uma noção, o custo de um ar-condicionado no edifício de grande porte, para ser construído, é entre 20% e 30%. E ele consome entre 50% e 60% da energia do prédio. E a gente abandona e diz: não cabe, não faz, faz sempre arranjo. Então, é fundamental que a faculdade não ensine a matéria, ensine conceitos, para você poder dialogar com aqueles que vão fazer o trabalho. No momento é isso aí. Eles estão me cobrando aqui 2 minutos. Eu acho que eu fiquei em 1 minuto e meio. Tá ok.
Bom, chegou à mesa o coordenador do CAL, na parte na comissão de ética, né? E aí eu vou passar a coordenação para ele, e só como ele chegou agora, eu vou encaminhar primeiro a palavra ao Marcos Conder, né? Neto, para suas considerações, e depois eu passo a coordenação para o Eduardo. Boa tarde. Marcos. Eu sou Marcos Conder, arquiteto que vai fazer daqui um mês 89 anos. Acho que estou meio desatualizado para falar para vocês aqui, mas enfim. Vou tentar transmitir alguma coisa. Em primeiro lugar, eu fiz questão de ir no dicionário para ver o que significa exatamente ética. Nós sabemos assim, meio pelo alto. Então, diz lá, é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, relativamente a determinada sociedade ou de modo absoluto. Então, é o seguinte, a ética, eu acho que tem que ser inerente ao ser humano. Não pode ser só para uma profissão, só para outra. O que no Brasil hoje em dia se vê é que não existe ética. A ética foi esquecida completamente. Os nossos chamados políticos desconhecem a ética. E nós, arquitetos, temos que pautar a nossa atividade por esse rumo da ética. Mas isso voltarei depois. Agora, voltando ao ensino de arquitetura. Eu fui professor da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil durante mais de 20 anos. E, naquele tempo, o curso era dividido em séries, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Cada ano tinha uma matéria de composição de arquitetura. Eu peguei os três, pequenas composições, depois médias, depois grandes composições. Era um ensino completamente caduco, porque dava um tema. O primeiro tema era casa mínima. Você tinha que projetar uma casa mínima, quer dizer, com 2 quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha, tudo pequenininho. Isso não tinha sentido, não tinha localização, não tinha a conjuminação daquela casa com outras e com o ambiente que a cercava. E então na ocasião, nós fizemos vários trabalhos sobre ensino de arquitetura, e eu fiz uma espécie de uma tese assim, aqui, chamei de breves considerações sobre o ensino de planejamento de arquitetura. Eu vou só ler os itens aqui principais. Eu enumerei, o tanto aleatoriamente, alguns pontos que julgo fundamentais no ensino da arquitetura, mesmo quando estes mantenham o seu cunho tradicionalista. O ensino deveria ser, o mais possível, voltado para o futuro. Porque o arquiteto está estudando, o aluno está estudando hoje, ele vai trabalhar daqui a 10 anos, em maior escala. O aluno de hoje só será um profissional completo e atuante daqui a 10 anos. E no futuro haverá, certamente, as tendências assim o demonstram, uma sociedade cada vez mais baseada em conceitos coletivos e mobilidade física e social. A construção deverá sofrer profundas alterações em sua tecnologia, onde provavelmente pontificarão as estruturas leves, desmontáveis e até mesmo descartáveis. A habitação perderá sua característica de perenidade, passando a ser um abrigo confortável, porém transitório, de uma população que se desloca ao sabor de suas conveniências, conveniências econômicas, empregos, ou mesmo motivado pelo simples prazer
aventuresco de conhecer novas pessoas e lugares. Este procedimento já é detectável hoje em dia nos países altamente desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde já existe até um grande número de pessoas vivendo em trailers ou casas transportáveis, rebocáveis. Nesse sentido, já tem surgido proposições futurológicas de estrutura de acolhida, onde cada usuário poderá encaixar sua casa-residência, ligando aos pontos de água, luz, esgoto, etc. Item 2. Ainda nesta particular, parece-me que o importante é fornecer ao aluno uma capacidade de raciocínio espacial cada vez mais amplo, propiciando no mesmo um instrumental intelectivo que lhe permita enfrentar qualquer tipo de proposição arquitetônica, por mais complexa que seja. Será assim, só assim serão contornados os maneirismos tão comuns, como agora o pós-modernismo, ou então esse estruturalismo exacerbado que se vê em Dubai, por exemplo, de 20 anos, 30 anos. Atribuindo perspectiva para uma... Desculpe a minha demora, porque eu sou velhinho, né? Para uma maior criatividade. A arquitetura, e por que não o urbanismo, deve ser encarado cada vez mais como obra aberta, que é a tese do Umberto Eco, um escritor italiano. Liberta da camisa de força de composição de fachada de competição fechada e acabada, que não mais se justificam numa sociedade em constante transformação. 3. Para os alunos iniciantes, o ensino deve ser objetivo, partindo sempre de premissas concretas, porém sem perder de vista que o importante é a visão geral do problema. Qualquer tipo de enfoque, tipo casa mínima, o que eu citei já, ou projeto acabado e detalhado, deve ser descartado de saída. Porque não tem sentido um aluno dos primeiros anos da faculdade projetar uma casa até os seus últimos detalhes, se o projeto inicial foi ruim, se ele teve uma má concepção de projeto. É importante fazer com que o aluno projete, levando em conta o partido geral, baseado numa análise objetiva de fatores concretos, tais como relevo do terreno, instalação, que diz respeito a clima, insolação, aliás, que diz respeito a clima, materiais e métodos de construção, programa que seja realista, etc. Levando em conta, igualmente, o contexto urbano. É importante fazê-lo entender que a arquitetura não deve ser considerada como um fato isolado. Neste particular, o aluno deveria, ao longo de cada período, elaborar o maior número possível de estudos na forma de croquis, abrangendo a maior variedade temática. Trata-se de desinibir e manter a mente do estudante, familiarizando-a com a técnica e a arte de projetar. Está no meu tempo já? Não, está dentro do tempo. Tá? 4. Eu estou lendo um negócio aqui que eu fiz há muito tempo, mas eu acho que ainda tem algumas coisas que são aplicáveis. Mas é importante que se saiba que o que ele está lendo, ele fez há 50 anos atrás. Então, tem muitas dessas coisas que ele está falando que estão acontecendo hoje. Pois é, de qualquer forma, eu reforço. Né? A propósito do que foi dito anteriormente, mas eu estou falando sobre o ensino de arquitetura.
Não sei se o ensino de arquitetura está tão evoluído assim. Eu não estou por dentro, mas acredito que não esteja muito, não. A propósito do que foi dito anteriormente, penso ainda que o ensino da arquitetura deve ser ministrado através de uma visão abrangente, de modo a conscientizar o aluno do problema urbano. Os temas de conjunto inseridos nos os temas de conjunto inseridos na malha urbana devem prevalecer. Como já assinalei antes, mesmo os temas isolados deveriam ser encaminhados levando em conta a cidade, o bairro, a rua, os prédios vizinhos, etc. Na análise do partido deveriam pensar nisto, na análise do partido deveriam pesar muito os aspectos de implantação, principalmente do que diz respeito à relação da nova construção com o ambiente que a cerca, seja ele edificado ou não. O item, acho que esse é o último, vou ler só esse. O item 5. A disciplina de planejamento de arquitetura não deve descambar para teorização, em detrimento do trabalho prático. O ensino teórico deveria, em tese, acompanhar passo a passo todo o curso de planejamento. Está ruim aqui a datilografia. Sou levado a sugerir, sem maior certeza, que o ensino teórico e a atividade prática, no que diz respeito ao planejamento, deveriam se constituir numa única cadeira. Isso aqui eu fiz, como ele disse muito bem, há 50 anos atrás. Mas eu acho que algumas coisas são pertinentes hoje em dia. Não mudaram, a arquitetura não mudou tanto esses últimos anos, porque está se fazendo em computador. É a mesma coisa no meu tempo que se fazia na prancheta com lápis e esquadro, né? Então, essas são minhas ideias sobre ensino, que eu transmito, não sei se elas são válidas, mas, de qualquer forma, são ideias. Sobre a ética, eu gostaria de falar apenas o seguinte: o arquiteto, para ser ético, ele tem que fazer um projeto, como já foi dito, de acordo com aqueles princípios que eu citei anteriormente, sem se deixar subjugar por interesses subalternos da indústria de construção civil ou do próprio proprietário. Ele deve procurar fazer aquilo que sua formação e sua consciência ditem como o melhor. Então, isso é que eu acho que deve prevalecer sempre no projeto de arquitetura. E, como disse bem o pontual, nunca se submeter a pagamentos por fazer determinadas especificações que valorizem uma empresa que está tentando vender produtos para aquela determinada construção. Então, isso é, em linhas gerais, o que eu tinha a dizer. Agora, tem aqui uma coisa que eu li, não sei se vocês leram, que eu acho um artigo maravilhoso, do Sérgio Magalhães. Alguém leu? Saiu no Globo. Cultura fatiada. É um negócio que diz respeito não ao tema daqui somente, mas à arquitetura em geral. Se vocês quiserem e houver tempo, eu tomo a liberdade de ler para vocês. Pode? Esse artigo dele é muito bom. Em poucos dias, o Superior Tribunal de Justiça julgará grave questão relativa à cultura e ao espaço urbano, que, por circunstâncias, se apresentam processualisticamente sem o relevo que merece. O tema é concurso de projeto. Todavia, tal tema não é desconhecido. Logo após a independência, os Estados Unidos trataram a nova capital, George Washington, a nova capital, George Washington, decidiu começar a edificação pela residência oficial, a Casa Branca, e promoveu um concurso de arquitetura em que foram apresentados 9 estudos.
Detalhe, Thomas Jefferson, futuro presidente e então secretário de Estado, participou do concurso, porque ele era arquiteto, porque ele também era arquiteto, e perdeu. O júri considerou melhor proposta a do arquiteto James Hoban. Já em 1418, o concurso para a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, foi vencido por Filippo Brunelleschi, cuja ideia inovadora é considerada marco da Renascença. Mas concurso não é só obra-prima. Na era vitoriana, a Inglaterra promoveu cerca de 2.500 concursos, média de um por semana, para hospitais, escolas e até para igrejas paroquiais. O parlamento é de 1835. O regulamento de concurso britânico data de 1839. A França tem igual experiência. Concurso é regra da administração pública, com mais de 2.000 concursos de projeto de arquitetura e urbanismo no ano. Compreende-se porque há tanta obra de alta qualidade. Aqui o concurso não é de hoje. No Rio, a maioria das edificações foi, então, a Avenida Central foi objeto de concurso, como o Teatro Municipal, de 1909, de autoria do arquiteto Passos e Gilbert, a ata de fundação do Instituto de Arquitetos do Brasil, de 1921, consta a defesa do concurso para qualificar as obras e ampliar o acesso da profissão. Brasília teve seu plano escolhido por concurso, vencido por Lúcio Costa. Diria apenas ainda para complementar, que não está citado aqui no artigo dele, que o projeto meu e do Hélio Marinho para o Monumento das Mortes da Segunda Guerra Mundial foi objeto de um concurso público em que concorreram quase 40 arquitetos do Brasil todo, e que nós temos vencedores e que, infelizmente, tivemos êxito na nossa concepção. A Unesco, pela 10ª Conferência Geral de 1978, da qual o Brasil é signatário, recomenda aos países membros a adoção de concurso de projeto segundo normas e princípios que indicam, como júri técnico, constatação de vencedor para o desenvolvimento do projeto, garantia dos direitos de autor. Após tal recomendação, a nossa Lei 8.666, de 1993, adotou o concurso como modalidade de licitação para serviços técnicos profissionais especializados. Assim, a Prefeitura do Rio fez concurso para os 17 projetos Rio Cidade, nos quais eu também me classifiquei, fui um dos classificados. E, em 1994, para o programa de Favela Bairro, selecionou 30 equipes. Há pouco, a Estação Antártica do Brasil, a Estação Antártica lá no Polo Sul, né, foi definida por concurso vencido por jovens arquitetos que elaboraram os projetos arquitetônicos e complementares com um excelente proveito reconhecido pela Marinha. Os principais projetos para Olimpíadas foram objeto de concurso, como o Parque Olímpico, o Parque de Deodoro e o campo de golfe, além da Vila da Mídia, não construída. Não obstante, agora, tal modalidade de licitação internacionalmente reconhecida, é licitação para contratar o melhor, não é premiação, recomendado pela Unesco, tem interpretação jurídica peculiar, submetida ao STJ. É que na instância inferior prevaleceu novel entendimento de que o concurso de projetos se esgota na premiação do estudo preliminar, cabendo à administração pública, absurdo isso, né? Contratar a outrem, que são autor, detalhista, o detalhamento do projeto vencedor, como nova licitação para cada etapa constituída de um projeto, de um determinado anteprojeto. O projeto executivo e o projeto complementar. Todos seriam contratados. É o projeto fatiado, como eles chamam aqui.
Quer dizer, você ganha um anteprojeto e o desenvolvimento do projeto é outorgado a outros escritórios, a escritórios técnicos, ao próprio vencedor da licitação, que geralmente é quem faz o projeto, os projetos complementares a seu bel prazer, né? Nesse entendimento, a integridade da autoria é desconsiderada. A qualidade e a inovação são tratadas como mercadoria a ser comprada em fatias. De fato, é uma interpretação tabajara, sem consonância com conceitos universais constituintes da cultura e da civilização. Você pediria um médico para diagnosticar, um ao outro para receitar, e a um terceiro para avaliar a evolução? Quem iria a um advogado para que concedesse a tese, o outro para peticionar e um terceiro para atuar? O tema é concurso de projetos. Mas é a própria noção de projeto que vai a julgamento. Projeto como pesquisa, construção de conhecimento, como inovação artística e tecnológica. O Brasil não irá à frente maltratando a cultura. Esse é o artigo dele que eu achei muito interessante. Eu recomendo a vocês uma leitura mais calma, porque aqui não deu para transmitir bem. Obrigado, Marcos Conder Neto. Vou passar... Quer fazer uso da palavra? Então, vou passar a palavra para o Carlos Eduardo Nunes Ferreira, como mediador da mesa. Boa noite. Que aula, hein? Na verdade, queria começar agradecendo ao CAL pela possibilidade de estar aqui, o privilégio de estar na mesa com a história da arquitetura brasileira, né, ao meu lado aqui, né? E começar dizendo, né, com todo respeito à mesa anterior, né, que a idade e a atualização parece que não são inversamente proporcionais, né, que os conceitos apresentados de ensino aqui pelo arquiteto Marcos Conder, né, estão mais alinhados com o ensino atual do que os expostos na mesa anterior, né? Exatamente, né, numa época em que o conhecimento que um arquiteto precisa, né, a especificidade do conhecimento que o arquiteto precisa, o ensino, né, o ensino fica reservado exatamente à questão da conceituação, né, em detrimento de talvez de uma materialidade maior, né. Eu queria falar com o Dr. Davino Pontual, né? Você usou o termo reengenharia, né? Eu queria dizer que, se fosse bom, chamava rearquitetura, né? Esse nome não é à toa. Mas, enfim. Então, dizer, né, que os itens enumerados pelo Conder são exatamente precisos e atuais, né, e tem a ver com as diretrizes curriculares nacionais hoje em dia, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Não preciso falar mais, acho que esse decálogo seu pode ser utilizado na sala de aula amanhã, né? Segundo, né, que eu sempre me preocupa quando alguém fala o ensino, né? E eu sempre repito isso. O ensino, ele é múltiplo, ele é complexo, existem instituições de diferentes naturezas, diferentes registros, as próprias, mesmo que a gente classifique, né, entre federais, estaduais, privadas, as próprias federais não são iguais entre si, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, as particulares não são iguais entre si, e existem as confessionais, existem as que têm ação na bolsa, enfim. Então, falar de ensino como se fosse um bloco monolítico já é uma premissa complicada, né? Até porque, né, como representante aqui da ABEA, eu diria que o objetivo seria que você escolhesse o escritório que vai trabalhar com você ou a escola em que o aluno vai estudar por um projeto pedagógico que fosse claro se está mais voltado para a parte da conceituação ou mais voltado para a materialidade, porque realmente em 5 anos você não é difícil dar conta de todo o espectro
atuação do arquiteto, né? Então, a gente almeja, né, exatamente essa variedade de projetos pedagógicos para dar conta de tudo isso, né? Porém, o ensino não está dissociado da sociedade. Então, a universidade também não recebe um aluno, talvez, preparado para essa complexidade toda. Então, existe um tempo que é dedicado dentro das escolas, né, para dar uma base de conceitual, né, para que o aluno possa ter um aspecto até crítico em relação ao que acontece, né? O texto e também o ensino não está dissociado da sociedade, no sentido que se a sociedade está produzindo projetos fragmentados, né, isso vai se revertir, ter uma repercussão dentro do ensino. O ensino ele vai tender a ser fragmentado. Eu não estou aqui eximindo as escolas do papel de contraponto a tudo isso. Eu só quero que vocês compartilhem das dificuldades cada vez maiores, porque o ensino está dentro dessa sociedade, né? Então, e aí falando em ética, mais ainda, né? Quer dizer, a universidade tem que ser um contraponto, sim, né, uma situação de crise ética, mas olha o esforço para a gente, né, trabalhar isso dentro de sala de aula, né? E eu queria só trazer uma questão que eu vi no livro do Davino Pontual, do Escritório Pontual, e era uma questão que eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Porque na provocação da Comissão de Ética, existe um texto base para essa mesa, em que vocês falavam da ética da escolha, né? Que existe o projeto ideal e aquele projeto que é necessário. E são duas éticas que não se contradizem, se complementam, pelo que eu entendi, mas uma levaria, né, a um ensino de um arquiteto pensador e a outra de um arquiteto prestador de serviços, vamos dizer, né? E eu peguei um trecho aqui do livro do Pontual, que ele fala que o escritório, né, Pontual, tem uma filosofia de trabalho limpa e clara, com foco na praticidade e com a funcionalidade priorizada, resultado da dosagem correta entre a arte e a tecnologia mais atual. E como vocês dois são de uma época que esse era o mote principal, eu queria saber como vocês veem essa nova estética da arquitetura contemporânea em relação a esse... Porque aqui fala em tecnologia mais atual, né? O Conder falou do pós-moderno, mas hoje também existe uma estética, né? Em que medida ela se relaciona com essa ética aqui do funcional, uma estética do excesso estrutural, como alguém falou, dos pilares oblíquos. Eu vou responder de uma maneira meio brincalhona. Por favor. Hoje, existe uma procura desenfreada pela originalidade. Quem não fizer um projeto original não estará fazendo um projeto bom. No conceito que eu acho que devia ser, se você inventou ou apresentou algo de novo para acrescentar ao projeto, e isto resulte original, ele é válido. Mas essa procura desenfreada, não. As pessoas têm até... Eu acho que tem uma palavra que hoje eu tenho uma verdadeira ojeriza a ela, que é diferente. Diferente passou a ser adjetivo qualificativo. Então, você pergunta a uma pessoa, você gostou daquele quadro? É diferente. Então, não quer dizer nada, mas o diferente está no marketing. Você pega a venda de um prédio, o produto é diferenciado. Diferenciado de quê? Pode ser diferenciado para pior. Então, esta palavra diferente, hoje, está no dicionário realmente muito mal utilizada. Dicionário nosso, dicionário de construção. E a loucura por dizer, eu fiz um projeto que ninguém fez, não quer dizer nada. Vou contar um fato rápido. A gente estava fazendo um projeto em São Paulo para um cliente e estava usando um cliente corporativo. E estava usando uma luminária comprida num módulo de 1,25 por 1,25.
Na época, estava surgindo a luminária quadrada, que pegava um quarto desse modo, 62,5 por 62,5. Então, ela era melhor para o prédio, porque o prédio não era retangular, e a gente, ao falar, a pergunta que o meu cliente, que eu adoro, dizia: alguém já usou? Eu digo: não, então eu quero. É isso mesmo. Quer falar agora? Marcos. Não, eu sempre me reporto a outros assuntos que talvez não sejam da minha mesa. Por exemplo, dos projetos que eu vi na primeira parte aqui do programa, de habitação popular, nós continuamos com aquele sistema de construir casinhas uma ao lado da outra, enfileiradas, como soldados no trem. E eu acho isso um absurdo, não tem sentido. Eu tenho até uma ideia que contraria um pouquinho o que o Pontual falou aqui, que é o seguinte, que de cada conjunto desse, em primeiro lugar, tinha que ter um pequeno escritório de arquitetura, com um arquiteto jovem, que ia dar que ia dar trabalho para muitos arquitetos, que supervisionaria tudo que acontecesse naquele conjunto, em termos de modificação, de acréscimo, etc. E eu acho até que poderíamos chegar a um ponto em que o projeto seria um projeto só embrionário, com um terreno mais amplo do que o embrião. E o usuário teria direito de ampliar aquele projeto embrionário dentro dos limites que lhe eram dados do terreno. Mas essas ampliações teriam que passar pelo crivo desse pequeno escritório de arquitetura existente no local. E com isso nós poderíamos ter uma variedade de habitações muito maior e atendendo melhor aos interesses de cada família, não é? Claro que não podia deixar que o sujeito, numa casinha de um pavimento, construísse 5 andares em cima, mas uma coisa que ficasse dentro do gabarito e que dentro do limite traçado, eu acho que poderia perfeitamente haver uma certa liberdade de expansão com controle. Isso é a minha opinião sobre esse assunto. E eu acho que era só, por um momento é só. Eduardo. Inicialmente, eu queria pedir desculpa a todos vocês, os colegas, antes de, pelo meu atraso. Estava numa reunião de trabalho, era para eu ter chegado aqui em torno de 4 horas, mas o trânsito não permitiu. Então, e também pedir desculpa aos nossos convidados. A minha função aqui não é falar muito, né? Eu estou aqui representando a Comissão de Ética do CAL, né? Eu sou coordenador do CAL e entendo tanto de ética quanto qualquer um de vocês, né? Eu não sou um especialista em ética. A gente pode não saber bem definir o que é ética, mas a gente sabe o que não é. Né? Então, é nesse contexto que eu me coloco dentro do CAL, e nesse momento, né, que o nosso presidente toma a iniciativa de promover esses encontros que têm sido extremamente tem contribuído de fato, né? E estou aqui na mesa do lado de 2 ícones da arquitetura, da nossa arquitetura, né? E coloquei aqui, como o Carlos Eduardo, gostaria de colocar essa minha satisfação, né, de poder ouvir, né? Poder aprender um pouco mais do que é a nossa arquitetura, da nossa história, e, ao mesmo tempo, colocar uma breve questão, né, com relação ao projeto, que foi o projeto ético, ambos os arquitetos colocaram suas definições, e eu acho que nós podemos resgatar a ética do projeto, da função do arquiteto, né, dentro daquilo, desde que ele incorpore e dê o máximo de si naquele projeto, evidentemente usando
contra, né, os princípios mais elementares, né? Agora nós temos uma luta aí contra a reserva técnica, né, que está sendo encampada a nível nacional. Nós aqui no CAU RJ também estamos trabalhando nesse sentido para que vamos dizer, esse recurso, né, ele seja explicitado para os alunos, né, estamos tendo contato com as universidades, e uma coisa para fortalecer. E a presença do CAU, dizer para os futuros formandos, né, para os futuros arquitetos, que o CAU também está à disposição para esclarecer questões de relação ao contrato, a prestação de serviços, ajudas do ponto de vista operacional. Então, eu não quero me estender aqui, eu acho que a gente pode tentar responder, vou colocar as perguntas que foram colocadas para os arquitetos, e aqui dirigir a cada um deles conforme foi feita a pergunta. Então, aqui temos uma feita pelo próprio arquiteto Davino, como você avalia a mais-valia, onde o poder público anistia ao proprietário de um imóvel a legalizar alterações de projeto fora da legislação vigente, com o intuito de aumento da arrecadação do IPTU, aprovando os famosos puxadinhos de luxo. A Luísa Almeida pergunta. Isso é para responder? Isso é complicado, porque até eu tenho uma mais-valia. Eu não vou falar mais não, eu já me coloquei na posição de réu. Certo. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Letícia. Não, mas se o perguntante autorizar que outro, eu acho que o professor Conder também poderia tocar nesse assunto. A mais-valia. A mais-valia não valia mais. Não, realmente me parece um absurdo que para uma municipalidade oferir mais-valia, ela permita coisas que estão em desacordo com a legislação do local. Mas, evidentemente, nisso tudo tem que haver uma certa flexibilidade, porque muitas vezes a modificação não é de tão grande porte e não prejudica o contexto geral da edificação. Isso é a minha opinião, e eu não sou especialista nesse assunto, porque nunca na minha vida projetei um prédio residencial. Não conheço bem esse assunto. Eu vou falar mais um pouco de uma coisa curiosa. Eu acho a mais-valia, nem sempre ela é correta, mas às vezes ela é correta. Por quê? Nós fizemos um hotel agora em Botafogo, onde a altura do prédio era limitada a 5 pavimentos, e nós queríamos colocar, que era um hotel, era uma piscina, no terraço, pura e simplesmente a piscina. Não pode, tem que ser telha. Então, realmente, eu acho que falta, às vezes, vamos dizer assim, uma fineza na observação do que está sendo pedido. Eu vou dar um outro exemplo de mais-valia, mas que é diferente. Há muitos e muitos anos, no Rio de Janeiro, a legislação prescrevia prédios de 4 pavimentos sem elevador, em que você tinha 4 andares de apartamentos. Olha, o primeiro pavimento sempre era prejudicado pela entrada.
Então tinha que ser um apartamento diferente, menor, com menor área, com menos quartos. Os arquitetos começaram a forçar. Isso aí eu faço questão que vocês sabem que isso é uma conquista dos arquitetos. Começaram a forçar o pilotis mais 4. Foram os arquitetos que forçaram. Me lembro que o primeiro projeto desse tipo que conseguiu passar nas edificações foi um projeto do Leblon, que era de 4 pavimentos, e o arquiteto, se não me engano, era o Hélio Shoa, propôs, não, vamos fazer um pilotis, que era uma teoria que cara a nós, do Le Corbusier, né? O Le Corbusier que trouxe para nós essa ideia do pilotis, a construção liberando o solo. Hoje em dia foi totalmente desvirtuada, porque virou garagem, né? Mas naquele tempo, aquilo causava um grande impacto para nós. Nós achávamos que era uma ideia muito boa. E, com isso, os arquitetos forçaram, aos poucos, para poder ter os 4 pavimentos iguais, começaram a forçar o pavimento pilotis, até que a legislação accedeu, não sei como é que foi, mas foi fruto pelo trabalho dos arquitetos. Foram os arquitetos, se pode dizer para todo mundo, quem criou o pilotismo no Rio de Janeiro foram os arquitetos, com muito orgulho. Então, é bom, interessante essa observação. Bom, ok. Temos mais uma pergunta aqui, Letícia Pimentel, do IFAM. Aí é geral, como vocês enxergam a atuação ética do arquiteto? Para fazer uma observação em relação a essa questão da mais-valia, é curioso porque, na verdade, é um instituto para legalizar alguma coisa que é fora da lei, né? Quer dizer, a princípio, é um instrumento, né, que ele é um instrumento de arrecadação, ele tem um lado de favorecimento do poder público, né, mas nem sempre do ponto de vista urbanístico, não sei se pode se considerar, porque cria uma expectativa de que isso pode ser legalizado mais à frente, né? Isso é uma polêmica, uma longa polêmica. Enfim, do IFAM, como vocês enxergam a atuação ética do arquiteto no ato de projetar sobre áreas legisladas com o claro objetivo de beneficiar alguns setores econômicos e não o interesse coletivo? Não acham que o profissional de arquitetura acaba por ser cúmplice na construção segregada da cidade, referendando leis e zoneamentos que ampliam o abismo social? Projetar sobre áreas legisladas com claro objetivo de beneficiar setores econômicos e não interesse coletivo. O motivo da pergunta. Mas alguém gostaria de esclarecer um pouquinho mais, porque eu acho que não ficou muito clara a pergunta. Pode. Mediador? Está claro. Bom, a atuação é que os de arquitetos em cima de áreas como, por exemplo, que foi dito mais cedo pela Lívia do Ponto Maravilha, que é uma área legislada claramente para beneficiar a especulação imobiliária. Eu acho que a resposta é o silêncio mesmo. A resposta digna é o silêncio. Então, eu imaginei que o silêncio. Mas é uma área que existe em grande parte das grandes cidades do mundo. Então, não é uma invenção do Rio de Janeiro tentar fazer com que o porto, não cabe a mim estar dizendo que era maravilha antes e agora não é, e será maravilha depois. Mas a maior parte das grandes cidades do mundo fizeram interferências no porto para a utilização melhor e diferente do que aquele foi projetado. O porto está ali morto, os armazéns são mortos. Então, eu acho que tem que levar em conta isso, não é só o que existe de legislação atual. Na verdade, não precisa ser nesse modelo, né? A revitalização... Não, mas... Tem a tua pergunta... Não, 50 pavimentos não tem nenhum, porque isso é uma besteira da legislação. Eu não posso fazer um prédio de 50 pavimentos de 150 metros. Isso daria 3 metros de pé direito para cada coisa. Isso não existe no mundo.
Um prédio de 150 metros dá, no máximo, 40 pavimentos. Mas daí vem todo um erro de legislação, e porque a coisa morreu, que não dá para contar aqui, que é o erro da CEPAC. A CEPAC foi contabilizada e quantificada em cima desses 150 metros com 50 pavimentos. Então, na realidade, quando o empresário começa a entrar e vê que os 150 metros só dá 40 pavimentos para o empresário, eu não estou nada. A quantificação do CEPAC não deu para pagar o terreno. Então, hoje, a CEPAC é inviável. Uma das coisas que inviabilizou o Porto Maravilha é o custo a que a CEPAC foi levada a ser, porque a Caixa Econômica comprou todas, mas comprou achando que teria aquele número daquela quantificação inicial. E chega eu não tenho um percentual, mas não chega nem perto disso. Eu acho que a tua pergunta volta para o texto base que a comissão propôs, né, quando eu falei da ética da escolha, né, entre o ideal e o necessário. Né? A gente pode debater aqui horas, né? Quer dizer, todo o legado dos jogos, o VLT, o investimento na Barra, etc., se isso é uma arquitetura ideal ou seria necessário. Né? Eu acho que a tua pergunta ela desloca, né? Eu responderia assim, como uma pergunta. A ética da escolha está no arquiteto desenvolver o projeto ou no governante decidir o modelo? Né? Eu acho que você está perguntando, que eu falei que a resposta é o silêncio, é de quem é o ônus dessa escolha ética. Não é isso? Quer dizer, é o governante, é o modelo de cidade, que a cidadania, né, que nós, né, vamos votar agora domingo, né, é a cidade que a gente escolhe, mas como profissional, a escolha está comigo ou está com o governante antes do profissional arquiteto? Acho que a tua pergunta tem que ser devolvida com uma outra pergunta, né? De quem é o ônus dessa escolha, dessa ética? Exatamente. E, Carlos Eduardo, eu não quero me alongar, porque eu quero ler as perguntas, eu acho que isso é muito importante, mas no âmbito privado, né, quando é encomendado, é pedido o projeto, por exemplo, quando alguém chegou para o arquiteto Conder e pediu um monumento aos pracinhas, né? Era um monumento aos pracinhas. Não vai caber ao arquiteto, aí, não vou fazer um monumento aos pracinhas, eu acho que o senhor deve fazer um parque de diversões aqui. Né? Então, essa questão não é colocada, não se coloca, porque a demanda é anterior. Né? Ou uma coisa semelhante com o arquiteto pontual, não faça um hotel aqui, não, deve fazer um hospital aqui na beira-mar, Então, é uma questão que não compete ao arquiteto. No ponto de vista público, quer dizer, é uma demanda que já vem, ele vai trabalhar dentro dessa diretriz. Do ponto de vista público, compete porque os meios e os recursos, eles não são daquela entidade privada, né, que está demandando o projeto. Os recursos são prometidos, os recursos somos nós todos. Né? Então, aí é um papel muito importante da fiscalização, né, dos próprios moradores, aí não só o arquiteto, né, de poder interferir nesse processo. E, principalmente, ser retomado a capacidade de planejamento das prefeituras, né, que eu acho que foram muito... Bom, Não, e que dentro dessas escolhas que foram feitas pelo governante, que sejam feitos bons projetos pelos profissionais. Né? Tem essa outra questão. Como o Vicente falou na outra mesa. Né? Que cada arquiteto que for solicitado, né, for demandado para fazer aquele projeto individual, pense naquele projeto como o melhor projeto para aquela situação, para aquele contexto. Então, vamos à próxima pergunta. Camila Gino, arquiteta, como seria uma melhor forma de aproximar os estudantes da realidade da arquitetura? Criar canteiros modelo, tal qual os escritórios das faculdades, fazendo convênios com empresas para além do estágio tradicional? Muitos alunos se formam com ótimas apresentações e sem a prática. Qual a solução? Dirigida aos dois palestrantes. Então, os dois palestrantes estão soltos. Eu acho que a gente tem pena, às vezes, de determinado estagiário que está trabalhando conosco e atingir um nível bom
de continuar e é proibido de continuar, então a gente tem que despedi-lo, porque a lei não permite que passe mais de tanto tempo. Eu não sou palestrante, mas... Não, de novo, né, volto à questão de, concordo com a provocação da pergunta, como eu falei, o ensino ele não está dissociado do mundo contemporâneo. Então, se existe uma virtualização da realidade em todos os sentidos, a gente também sofre essa influência dentro da universidade. E existe um encanto, né, pelos meios de representação eletrônicos que, de fato, simula algo que, na verdade, não está tão bem resolvido quanto parece naquela animação 3D, etc. Existe um esforço muito grande, e eu depois queria pedir a apresentação da mesa anterior da Caixa Econômica de bons exemplos de assistência técnica. Existe todo um movimento dentro da ABEA para a gente ocupar esse espaço. Converso muito com o Edivaldo lá no CEAL também, né, sobre isso, né, sobre todo esse esforço das universidades terem mais essa prática nos escritórios modelos, e eu acho que a assistência técnica seria um excelente caminho para isso que você propõe. Então, podemos ir à próxima pergunta. Cana Azevedo. Acho que está mais ou menos na mesma linha. Cada dia mais vejo os alunos desinteressados. Isso é um reflexo da qualidade do ensino? Acho que é diferente. Qual a melhor maneira de desengessar a atual educação? Não tenho a menor hipótese. Não, é isso que como eu falei antes, né? Ensino não é um tijolo, não é uma coisa única, né? Quem tiver interesse pelo assunto, eu sugiro que visite as universidades. Existe o trabalho final hoje, se chama trabalho final de graduação, ele é uma sessão aberta a qualquer convidado, né, para assistir o que é feito nas universidades. Porque, por exemplo, uma maneira de desengessar é uma prática que já é aplicada, com certeza, na Federal do Rio de Janeiro e na PUC, que é o ateliê integrado, né? Outras universidades devem estar praticando, mas eu não tenho essa notícia, né? Mas certamente está se tentando exatamente isso, né? O ateliê integrado, desfragmentar o ensino de arquitetura, e você, na UFRJ, tem no meio do curso e ao final do curso. Na PUC, eu acho que tem em vários momentos, não sei se tem algum professor da PUC, mas eu acho que tem em 4 ou 5 momentos o ateliê integrado, né? Recentemente houve uma exposição na UFRJ sobre os 80 anos do curso, né? E nós ficamos impressionados, porque se você olhar, e tinha uma exposição dos currículos ao longo desses 80 anos. E o currículo era tão simples lá no início, né? E foi ficando mais complexo, mais fragmentado, e agora a gente está querendo voltar, né, para essa simplificação, para essa integração maior. Então, está se tentando, a boa nova é essa, que está se tentando, e algumas escolas já têm práticas muito interessantes nesse sentido. Ok, obrigado. Então, próxima pergunta, Jorge Castro, da UF. No processo de mercantilização e as profissões liberais de formação universitária, a ética não estará sempre em crise? No processo de mercantilização das profissões liberais. Sou eu de novo? Não. Os melhores se a ética está em crise. Não sei, você tem alguma... Eu tenho uma opinião. Então responda. Vai, Eduardo, responde. Então. Ninguém aguenta mais minha voz. Não é isso. A mercantilização, isso é uma questão difícil de falar, mercantilização, né? O ensino, ele tem essa faceta. Se tem um lado mercantil do ensino, né? Por outro lado, tem um lado do exercício profissional do futuro arquiteto, né? Essa graduação de mais mercantilizado, menos mercantilizado, eu acho... É complicado falar, é difícil falar.
Né? Não, Existe- eu acho que a pergunta já traz a insinuação de que o mercantil não pode ser ético, que eu discordo, mas, enfim, é respeito na pergunta. Né? o termo Porque- mercantil também, eu acho que ele induz Já é, também já uma é. certa, eu penso pejorativo, né? A experiência de universidade privada não é só brasileira, né? A universidade, o ensino privado, ele não nasceu no Brasil, né? Eu só tenho um dado em relação a isso, tá? De novo, voltando para a questão da gente se apegar à realidade, né? Se vocês pegarem os índices de avaliação do Ministério da Educação, a gente pode questionar o índice, tá? Mas os índices do Ministério da Educação, no último exame, que chama ENAD, né, no estado do Rio de Janeiro, os alunos que obtiveram o melhor resultado foram da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá? O segundo melhor resultado foi da Universidade Estácio de Sá, que tem ação na Bolsa. Tá? O terceiro melhor resultado foi o da PUC, que é particular. O quarto melhor resultado foi da UFRJ, que é federal. E por aí vai. Então, eu acho que esses resultados, ou PUC ou UFRJ, eu não lembro qual de qual, mas, enfim, esses resultados, eles vão contra essa insinuação da pergunta, por si só. Né? Então, não é, como eu falei no início, a categoria em que está a universidade ou o ensino que necessariamente vai dar o resultado. Por exemplo, esse resultado eu tenho certeza que surpreendeu a maioria da plateia. Né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, se a gente tirar a UF, que não é a Rural, que não é na cidade do Rio de Janeiro, o melhor resultado foi de uma universidade privada com ação na Bolsa, pelo menos na arquitetura e urbanismo. Então... Ok, obrigado, Carlos Eduardo. Eu vou fazer a última pergunta para o Júlio Bento, porque se ficar uma só aqui vai ficar chato. Para a gente concluir aqui o nosso... e depois dar a palavra final para os palestrantes, que é o Júlio Bento, considerando as necessidades brasileiras, em especial de habitação de qualidade, mas também a grande disputa do mercado pelo número de profissionais e escolas de arquitetura na atualidade. Quais devem ser as características e as características do bom arquiteto. As características e qualidades, desculpa, as características e qualidade. Quais devem ser as características e qualidades de um bom arquiteto? Eu não respondo, não. Para você, Marco. Pô, deve estar feito já. Fala alto aqui. Está falando das necessidades Eu só brasileiras. escutei. O bom arquiteto nasce feito. Então tá. Não sei se eu acho que foi. Eu quero agradecer, né? Não sei se os palestrantes querem dar alguma palavra final, o professor Conde, o professor Pontual. Então, agradecer muito, muito mesmo a presença de todos aqui nessa sala. Eu só queria dizer que o bom arquiteto devia se inspirar em vocês dois. E o professor Conde e o arquiteto Pontual, eu agradeço especialmente aí pela oportunidade que nós tivemos. Eu queria dizer só uma palavra ainda. Existe no Brasil uma coisa muito curiosa. Especuladores. Meu Deus do céu, se não existir quem invista para ter o retorno, não existe nada no mundo. Neste momento, nada. Nos Estados Unidos, os spec buildings são os prédios levemente menos desenvolvidos e e mais baratos. Por isso se chama de spec buildings. A nossa palavra, a especulação, isto é um prédio especulativo. Eu não acho nada de pejorativo com isso. Eu quero aproveitar a oportunidade para puxar um pouco a brasa aqui para a minha sardinha, na questão da ética. Eu acho que o arquiteto deve ter ética, mas os órgãos públicos que o contratam também devem ter. Eu fiz 2 projetos como funcionário da prefeitura, porque eu sou misto de arquiteto liberal e funcionário público. Um foi o Centro Administrativo São Sebastião, lá no final da Presidente Vargas, que correu tudo razoavelmente.
E outro foi o restaurante Rios, aqui no Aterro, que foi adjudicado a terceiros e que fizeram daquele prédio o que bem entenderam. E a prefeitura nunca tomou sequer uma posição. Eu reclamei com vários secretários, ninguém me deu atenção, e está lá tudo modificado ao bel prazer dos interesses dos usuários. Eu acho isso um absurdo. Posso só dar uma notícia sobre esse caso? Está na justiça e vai ser revertido, vai voltar para a justiça. O que está na justiça? Ganhou na justiça, o IPAN entrou na justiça, a prefeitura também, e aí Está na justiça? o concessionário vai voltar para a justiça. O projeto Ninguém me original. avisou isso, que bom. Estou satisfeito. Obrigado aos integrantes da mesa.